Olá a todos. Então, o nosso grupo vai tratar sobre a teoria da legitimidade. Com relação às origens da teoria, ela tem a sua origem primordial no conceito de legitimidade organizacional, que foi definido por Dowling e Pfeffer em 1975, como sendo uma condição ou status que existe quando o sistema de valores de uma entidade é congruente com o sistema de valores do sistema social mais amplo do qual a entidade faz parte. Quando uma disparidade real ou potencial existe entre esses dois sistemas, há uma ameaça na legitimidade da entidade. Então, o conceito da teoria ele vai então postular que as organizações procuram continuamente garantir que possam operar dentro dos limites e normas da sociedade em que estão inseridas. E também, sob a perspectiva da teoria, uma empresa reportaria voluntariamente determinadas atividades caso a administração percebesse que essas atividades eram esperadas pelas comunidades em que ela atua. Então, há esse senso de responsabilidade da empresa com o meio social que ela está inserida. Esse é o ponto principal. A teoria da legitimidade é uma teoria de sistemas orientados. A pressuposição subjacente é de que entidades são influenciadas e influenciam a sociedade onde atuam. Então, existe uma relação de mutualismo entre a empresa e a sociedade. Conforme Deegan, que foi um dos principais autores que a gente vai abordar mais para frente, um aspecto dessas teorias é o fato de perceberem os relatórios contábeis como documentos sociais, políticos e econômicos. Então, à luz dessas teorias, os relatórios contábeis têm a capacidade de transmitir todos esses significados para um conjunto de destinatários. Então, a ideia da legitimidade está ligada principalmente ao conceito de contrato social, né? Então, vindo do sociólogo Jean-Jacques Rousseau, lá do Iluminismo. Então, ele constata então, que a ideia da legitimidade relaciona-se diretamente ao conceito do contrato social. Então, em síntese, esses filósofos explicam que o contrato é a relação entre a vontade geral, que é a lei, e a vontade particular, no caso das empresas. Uma organização pode ser considerada não legítima por vários motivos, entre eles as mudanças de perspectivas dos conceitos da sociedade, e também, alternativamente, uma organização pode não ser considerada legítima por conta de situações particulares que ocorridas no período, as quais impactam a percepção da sua legitimidade. Então, conforme digo, novamente, à luz da teoria da legitimidade, os gestores têm um papel fundamental em perceber como a sociedade vê a organização. Caso as operações não estejam compatíveis com o contrato social, então, caso exista uma quebra de legitimidade, os gerentes terão que implantar estratégias corretivas que precisarão ser divulgadas para serem efetivas na mudança da percepção da sociedade. Então, a gente percebe que as empresas, à luz da teoria, elas têm que ter sempre uma atenção e observar se as suas operações, se seus valores, né, estão de acordo com os valores da sociedade que estão inseridas. E é uma coisa contínua que sempre tem que ser feita. Com relação aos principais autores, então, como já mencionado anteriormente, o principal é Dowling e Pfeffer, que foi realmente a origem da teoria, né? A gente tem também Craig Deegan, que foi um autor muito importante na teoria, que expandiu muitos conceitos que vieram lá do Dowling e Pfeffer, e também Lindblom e Suchman. Então, o que a teoria busca explicar? Em síntese, então, ela busca explicar uma relação existente entre as organizações e os valores da sociedade em que estão inseridas, demonstrando uma necessária simbiose entre as partes que fornecem um vínculo mútuo e uma retroatividade positiva, então um feedback loop de valores e princípios. A teoria pode ser entendida como a relação do propósito da existência das entidades e do meio social em que essas estão circunscritas. O primeiro artigo que a gente escolheu é de Daiane Pias Machado e Anoni Hort, referente então ao nome Estratégias de Legitimação Social empregadas na evidenciação ambiental, um estudo à luz da teoria da legitimidade. A contextualização, então, do artigo ele começa, então, tratando que a evidenciação ambiental é uma prática cada vez mais comum
das entidades que o fazem por meio do relatório de sustentabilidade, que é um relatório que vai junto com os relatórios financeiros que a empresa divulga anualmente. A teoria da legitimidade, então, tem uma relação muito forte com essa prática, na medida em que práticas empresariais sustentáveis vêm se tornando cada vez mais essenciais. Então, os objetivos do artigo. Primeiro é examinar a utilização da evidenciação ambiental como instrumento de legitimidade social, verificar se a evidenciação ambiental é utilizada pelas empresas com o objetivo de ganhar, manter ou recuperar a legitimidade, se eles fazem isso de forma pragmática, moral ou cognitiva, identificar as estratégias utilizadas pelas entidades na evidenciação ambiental. Então, a lacuna de pesquisa que a gente conseguiu perceber foi uma busca, então, por uma redução do grau de subjetividade no processo da análise qualitativa do conteúdo dos parágrafos expostos nos relatórios de sustentabilidade, pois depende, então, da percepção do pesquisador no julgamento das sentenças. Com relação aos aspectos metodológicos, então, é de natureza aplicada, com a abordagem do problema de forma quantitativa, é descritivo, e quanto ao procedimento técnico, trata-se de uma pesquisa documental. Então, com relação aos modelos, os dados foram coletados nos relatórios de sustentabilidade do ano de 2012, foram identificadas as seções que tratavam dos aspectos ambientais das entidades, elaborando-se um banco de dados mediante a transposição de cada parágrafo em um arquivo de Excel, sendo cada empresa individualizada em uma planilha. O tratamento dos dados ocorreu mediante a categorização e codificação do conteúdo relacionado à evidenciação de caráter ambiental dos relatórios. E análise de dados fez-se uso da técnica de análise de conteúdo. Então, os resultados. O primeiro resultado foi que as empresas brasileiras de capital aberto, que compõem a carteira ICE da Bovespa, utilizam a evidenciação ambiental como instrumento para gerenciar sua legitimidade social, fazendo isso de várias formas e utilizando diversas estratégias. As empresas evidenciam suas informações ambientais com o intuito de ganhar legitimidade, empregando equilibradamente a forma pragmática, moral e cognitiva em sua evidenciação, na qual relatam ações no sentido de popularizar seus modelos, fazer adeptos à sua forma de gestão, cooptar integrantes para desenvolver ações ambientais, mostrar que produzem resultados ambientalmente adequados, entre outros. A nossa análise crítica, então, é que a evidenciação ambiental ela vem se consolidando como uma estratégia muito importante na legitimação das gestões das entidades, cada vez mais presente nos relatórios, e também uma questão com relação à subjetividade das informações, né? Então pode haver um conflito de agência, então uma relação aí com a teoria da agência, que os colegas apresentaram. Bom, a gente segue aqui com o artigo 2, que é sobre a teoria da legitimidade e o custo político nas evidenciações contábeis dos estados, dos governos estaduais da região sudeste do Brasil. Ele foi feito em 2009 pela Ilse Maria Beuren e a Ari Such. Da USP de Blumenau. É isso. Tá. Ele foi publicado em 2009, como eu falei, para investigar o cumprimento dos estados da região sudeste do Brasil aos instrumentos de lei que requerem divulgação das evidências contábeis. Ou seja, para verificar se os governos dos estados estavam publicando certinho o que eles precisavam, segundo a lei, e também de informações voluntárias, demonstrações voluntárias, né, que é opcional da divulgação dos estados, e ver se eles estavam fazendo isso. Ele pegou como base os documentos a Lei 9755 de 98 e a Complementar 101 de 2000. Ele verifica também a aderência das divulgações às principais características qualitativas da informação contábil. Então, as autoras elas determinam ali umas das características qualitativas, que são aquelas que a gente viu na primeira prova da disciplina, né? E ela seleciona algumas principais ali que ela vai utilizar para verificar se as informações estão cumprindo ao que deve ser uma informação contábil útil, né?
O objetivo do artigo é analisar as evidenciações das informações contábeis compulsórias e voluntárias disponibilizadas pelos governos estaduais da região sudoeste do país. E, bom, como o artigo de 2009, né, a lacuna de pesquisa dele é o aumento da exposição da sociedade a esse tipo de mídia. Então, ela não tá falando da internet propriamente dita, né, que isso foi antes de 2009, claro, mas 2019, de certo modo, foi aumentando, né, a quantidade de pessoas com acesso à internet e também bastante a quantidade de pessoas que quer ir atrás de conferir as informações dos estados e esse tipo de coisa que ainda está baixo hoje em dia, mas de certo modo ele começou mais por ali. E a necessidade de avaliação do cumprimento das legislações pelos órgãos públicos. Então, a necessidade de avaliação da população também, né, para avaliar se os órgãos públicos e os governos elegidos, ou talvez a estrutura inteira ali, está cumprindo a legislação. E ver propriamente as informações, né, os dados. Os aspectos metodológicos. Bom, elas consideraram um estudo exploratório com análise de conteúdo, que de certa forma dá para considerar um estudo exploratório, porque é bem específico, né, dessa parte. Uma pesquisa documental, aí não tem dúvidas, quanto aos procedimentos. E a qualitativa quanto à abordagem do problema. A determinação dos níveis de divulgação contábeis, que é para analisar se é bom mesmo ou se não é bom, foi feita de acordo com uma classificação que já foi previamente estabelecida por Hendriksen e Van Breda em 99. Uns modelos ali, né? Elas fizeram uma organização sistemática das fontes de informação referente a cada estado da região sudeste. Ou seja, pega os 4 estados ali da região e bota e define de onde vai pegar as informações, de qual órgão, esse tipo de coisa. Aí elas segregaram as decisões compulsórias das voluntárias, de acordo com a disposição das leis e normas aplicáveis, bem explicativo, né? E aí verificaram o cumprimento das características qualitativas de compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade das demonstrações disponibilizadas, né? Então, elas fizeram meio que de certa forma, um mix, né, das fundamentais, das melhorias ali, mas foi o que elas definiram ali para fazer o estudo. Como resultado, aqui as partes mais que a gente achou mais chocante, de certa forma, que o Estado do Espírito Santo divulgou somente uma evidenciação voluntária, que foi os balancetes mensais, enquanto os outros 3 estados divulgaram 9, 12 e 14 demonstrativos de publicação voluntária. Vai ter um quadrinho. Na verdade, o das evidências voluntárias tem no artigo só, então se vocês estiverem curiosos para saber quais exatamente, é só olhar no artigo. E nenhum dos estados que foi incluído na amostra, no caso os 4 da região, né, publicou integralmente as evidenciações compulsórias da Lei 9755. Então, pegando só a Lei 9755, que não inclui a LC, né, nenhum dos estados publicou todos os compulsórios, sem considerar os voluntários, né. Aqui tem um quadrinho das compulsórias, que como vocês podem ver ali a parte de cima é da Lei 9755, embaixo da complementar, e ali o orçamento anual ele tá nas duas. Dá pra ver que o estado de São Paulo foi o que mais cumpriu ele nas compulsórias, e o resto foi mais ou menos parecido, né? Mais ou menos parecido. E é interessante ver que o Minas Gerais foi ali o piorzinho, né? E Espírito Santo, apesar de ter só uma voluntária publicada, foi relativamente bem nas compulsórias, né? Como é compulsória, o bem seria ter tudo, né? Mas é curioso até saber que foi os contratos aditivos das certificações e as relações das compras, que nenhum estado publicou. Então é isso. Hoje em dia talvez já deve ser diferente, né? Mas são dados de 2009. As conclusões que as autoras chegaram foi que as entidades necessitam demonstrar à sociedade sua importância e legitimar seus atos. Tá um pouco solto aqui no PowerPoint, mas porque não tem o contexto, né, do artigo.
Mas de certa forma que ela conclui isso porque as informações voluntárias são as que representam mais ali a parte da teoria da legitimidade, né? Que as entidades que querem demonstrar à sociedade a importância e legitimar os atos tendem a, por si, divulgar essas teorias que são voluntárias. Essas teorias não, desculpa. Essas informações voluntárias. Então, e ela, com o aumento dos custos políticos, os governos se atentam mais para preservar sua legitimidade. Mais ou menos a mesma coisa na primeira, porque o que acontece? Quanto mais um Estado tem um custo político relevante, assim, é meio complicado falar isso, né? Mas, por exemplo, se for comparar o São Paulo, que foi o estado que mais divulgou informações voluntárias, com o Espírito Santo, que foi o último, é claro que os custos políticos de São Paulo são maiores, porque tanto em população, economia ou provavelmente em importância política, São Paulo é mais relevante. Então o governo tem que se atentar mais para preservar a sua legitimidade, para justificar a sua existência, para justificar que está mostrando que está fazendo um bom trabalho, coisas assim. Então, quanto mais um Estado quer se mostrar relevante, mostrar mais importante, para a população, mais ele vai querer divulgar informações voluntárias, especialmente. Mas vai para as duas, de certa forma. As informações contábeis evidenciadas nas páginas eletrônicas não atendem de forma completa nenhuma, né? Nenhum Estado atende de forma completa as características qualitativas das informações contábeis selecionadas. Aqui, se eu não me engano, não tem quadrinho aqui também, mas de novo tem lá. E não é nem perto, né? Os estados não cumprem, pelo menos segundo as autoras, porque como a pesquisa qualitativa tem um pouco de interpretação, né? Do viés das autoras, mas elas julgaram que nenhum dos estados cumpre de forma completa. Nossa análise crítica é a primeira parte das características qualitativas, que as julgadas como principais pelo estudo, elas não incluem a tempestividade e a capacidade de verificação, que são essenciais como medidas de transparência e fiscalização em órgãos públicos. Aí um ponto especialmente para a capacidade de verificação, né? Que, bom, de certa forma seria muito difícil para elas, né? Mas, querendo ou não, é muito relevante para isso. Para informações públicas, assim, de governos e órgãos públicos. Mas, agora, se tu quiser ir lá ver, por exemplo, os contratos e as compras do Estado de São Paulo, nesse caso, tu não tem nem a informação primária, né? Se tu quiser ter uma capacidade de verificação disso, é muito difícil, né? Tanto para o Estado fazer, quanto para as autoras procurarem, né? Então, de certa forma, é justificado ela não ter aumentado o escopo de trabalho para incluir isso. E do mesmo modo, a segunda parte ali, que é sobre não dispor sobre o efetivo custo político resultante da disponibilização ou não das evidências contábeis. De novo, querendo ou não, ela não explicou, porque é a teoria da legitimidade e o custo político das evidências contábeis dos governos estaduais na região sudeste do Brasil, o nome do artigo, né? Então, ela dispõe um pouco sobre isso, fala sobre o que acontece, né? Mas ela não tem um índice de custo político, de certa forma, assim. Ela não tem como verificar. E também não é do escopo do artigo, né? Ela não tem uma janela temporal suficiente para isso, pelo menos não tinha em 2009, para dizer que o custo político aumentou ou diminuiu conforme o Estado publicou mais ou menos. Bom, seguimos então para o terceiro artigo, que é um pouquinho diferente, ele não trata diretamente da teoria da legitimidade. Ele se chama Estado da Arte da Evidenciação Social e Mental Voluntária. Foi feito pela Maristela Mercedes Bauer e pelo Roberto Naine. Os objetivos deles é apresentar uma revisão bibliográfica de literatura internacional, e aqui inclui-se os brasileiros também, né? Sobre o tema, que é a evidenciação social e mental voluntária das organizações. Ele identifica e introduz as principais teorias utilizadas no estudo do tema, então ele vai lá e ele identificou aquelas 6 teorias, né?
E ele traz, por exemplo, uma explicação breve e um pouco sobre cada teoria, e dentre elas a legitimidade. Eu acho interessante selecionar esse artigo, porque pelo título mesmo dá pra notar que tem tudo a ver com a teoria da legitimidade, porque evidenciação social e ambiental voluntária é bem claro, né, que um dos principais motivos que as organizações vão fazer essa evidenciação é devido à teoria da legitimidade, para se mostrar legítimo. A contextualização dele, como é uma revisão bibliográfica, né, é bem autoexplicativo. Ele é uma análise de todos os artigos publicados no período de 2001 até 2010. Eles usaram as palavras-chave Social Disclosure and Environmental Disclosure, que é evidenciação social e ambiental, né? E o artigo identificou a teoria da legitimidade como base para uma das principais razões que justifica a evidenciação voluntária de informações, como eu já falei, né? Que é o interesse de uma organização em se mostrar legítima à sociedade. A lacuna de pesquisa é o baixo número de pesquisas realizadas sobre o tema no Brasil. No caso, sobre esse tema, é sobre a evidenciação social e ambiental voluntária, né? E a importância de estudos de revisão de literatura para sistematização do conhecimento científico. Então, a importância que os autores julgam, né, de um estudo, né, do estado da arte para sistematizar o conhecimento. Ele vai lá no artigo e cita todas as teorias que são utilizadas, ele dá uma breve explicação sobre cada. Então é justamente para a sistematização do conhecimento científico. Tá ali, né? Os aspectos metodológicos é uma pesquisa, ele se apresenta como uma pesquisa exploratória descritiva. Quanto aos procedimentos, é uma revisão bibliográfica com o tema evidenciação social e ambiental no contexto internacional. Ela até considerou botar brasileiros, só que ela não identificou artigo brasileiros, então ficou como contexto internacional, principalmente, né? Os artigos foram selecionados através da capa e análise do assunto, então fizeram essa pesquisa do tema no assunto, né? Mantendo que discutiam a evidenciação social voluntária como enfoque depois. Eles fizeram um filtro para selecionar certinho. Os resultados, né? Ele não localizou, no caso, como o artigo foi publicado em 2012, esse que a gente está falando, né? Ele não identificou, o estudo de caso, no caso. Ele não identificou nenhuma pesquisa realizada no Brasil até o momento, na amostra. Que a amostra, no caso, é que compreende, que se encaixa com aquele filtro que eles utilizaram. Dos 23 artigos selecionados, teve 48 autores, né, porque são vários feitos por mais de um autor. Foram 14 ingleses, 13 estadunidenses, 5 australianos, 5 neozelandeses e 0 brasileiros, inclusive nos autores, né. Nestes se contemplam 20 estudos práticos e apenas 3 teóricos. E daí desses práticos, né, 17 deles foram estudos de caso. E uma das teorias consideradas principais ali foi a teoria da legitimidade, que eles observaram nos artigos e abordaram ali depois, explicaram certinho. Deram um exemplo, inclusive, se estiverem curiosos. Ele identifica como principal causa das evidências voluntárias a necessidade de organização de legitimar as ações de gestores e atender a pressão exercida pelas partes interessadas, o que é basicamente a teoria da legitimidade, né? Ele percebeu que o volume das informações na evidenciação está relacionado com os diversos fatores, como o tamanho da empresa, setor da economia, país de localização, visibilidade da mídia, exigências de partes relacionadas e interesses investidores. Então, o volume de informações da empresa é uma gama muito grande de fatores, né? Aqui está alguns exemplos. Mas é um dos estudos citados, que é o que ele usa para explicar a teoria da legitimidade mais. Ele evidencia essa teoria quando o estudo vê uma elevação repentina do volume de informações ambientais após o derramamento de óleo. Então, quando uma empresa comete um crime ambiental, assim, um derramamento de óleo, ou, no caso mais conhecido aqui no Brasil, talvez seria a Vale, como a gente estudou mais cedo na disciplina. Logo após ela cometer um crime ambiental, uma tragédia, ela começa a querer se justificar, a querer explicar para a sociedade que agora ela é muito focada no meio ambiente, que ela adora o meio ambiente. Então, ela naturalmente eleva o número de informações ambientais, de relatórios ambientais disponíveis para a população depois disso. Análise crítica, né?
por se propor a realizar uma organização sistemática, ou seja, um estudo de caso, desculpa. Vou cortar aqui. Corte. Que nome do negócio? Bom, a análise crítica, né? Por se tratar de uma revisão, né, bibliográfica, uma revisão sistêmica, ela apresenta o conceito de várias teorias, porque ela quer explicar todas as teorias utilizadas, né, sobre o tema. Então, acaba sendo tudo muito breve, né, porque querendo ou não tem um limite ali de páginas e a leitura fica difícil, porque ela apresenta várias teorias e daí ela referencia pelo menos um artigo em cada teoria. Então, se tu não vai atrás do artigo para entender, do artigo fonte, né, que ela justificou o uso da teoria, acaba sendo muito mais um resumo assim de vários artigos, e daí, claro, um exemplo e a teoria do que um resumo biográfico propriamente dito. E ao realizar as análises referentes à autoria de artigos internacionais, ela não diferencia os autores e coautores. Então, claro, por isso que quando tu tem lá 15 britânicos como autores de um artigo, normalmente são todos o mesmo artigo, né? Porque foi um artigo feito por um autor e vários coautores em uma universidade. Então a disparidade acaba ficando maior do que realmente seria, né, em termos de estudo, por causa dos autores. O quarto artigo que a gente escolheu, então, o nome dele são Avanços na Divulgação de Informação Social e Ambiental pelas Empresas e a Teoria da Legitimidade. Então, feito pela Teresa Eugênio. Então, é de Portugal esse estudo. A contextualização. Então, as entidades elas não podem mais se preocupar somente com a divulgação de relatórios estritamente financeiros e contábeis. Então, a gente percebe, né, que se torna cada vez mais necessária a adoção e divulgação de uma posição responsável e sustentável nas políticas sociais e ambientais. Os objetivos do artigo, então, pretende contribuir sobre os desenvolvimentos da temática da divulgação de informação social e ambiental, analisando os avanços científicos nesta área denominada na literatura internacional como SEAR, que é Social Environment Accounting Research, contribuindo para uma reflexão teórica sobre esta linha de investigação. Com relação à lacuna de pesquisa, então seria a análise e apresentação dos resultados dos estudos citados e de outros sobre a teoria da legitimidade, aprofundando com dados empíricos a sua influência na divulgação de informação ambiental. Com relação aos aspectos metodológicos, é uma pesquisa bibliográfica, descritiva e documental. Os modelos e resultados. Então, o estudo foi desenvolvido sequencialmente da seguinte forma. Primeiro foi feita a contextualização do enquadramento das empresas à divulgação ambiental e também da responsabilidade social. Depois foi feita a investigação do desenvolvimento da contabilidade social e ambiental. Depois, a identificação das atitudes dos profissionais contábeis contra as matérias ambientais. Após, foi feita a apresentação dos fundamentos da teoria da legitimidade e da sua relação com a divulgação de informações ambientais. Depois foi feita uma referenciação à teoria dos stakeholders e à teoria da política econômica. E, por fim, as conclusões. Então, o autor conclui que a contabilidade social e ambiental vem tendo cada vez mais relevância na atualidade, devido à importância que vem sendo dada ao tema na área acadêmica. Ele também evidencia a baixa estruturação da informação social e ambiental, devido à sua origem mais recente em comparação aos demais relatórios financeiros. O autor também destaca a importância do relatório financeiro anual como instrumento de divulgação das práticas ambientais. E, por fim, ele traça uma relação da teoria da legitimidade com a teoria dos stakeholders e da política econômica. Então, por fim, a nossa análise crítica é necessária, então, uma expansão da normativa conceitual dos relatórios de divulgação das informações sociais e ambientais. Então, equivalente ao CPC 00 no sentido do relatório financeiro. Uma mesma normativa conceitual
que consiga dar um exemplo assim, de como deve ser feito. Então, detalhando conceitos como objetivos do relatório, características qualitativas da informação, usuários da informação e formatos de apresentação. Bom, gente, para finalizar, estamos aqui no mapa mental da teoria da legitimidade. Ele é para ser bem resumido. Você tem como principal aqui no slide, né, o sistema social mais amplo, que seria normalmente a sociedade como um todo, mas nem sempre. Às vezes, por exemplo, vamos considerar uma empresa fictícia, obviamente, na Coreia do Norte. Ela não vai considerar a sociedade inteira, vai considerar as pessoas que percebem a empresa, o que são possíveis públicos da empresa, ou de qualquer jeito, que têm contato com a empresa, né? Então, mas normalmente a sociedade como um todo, especialmente quando a gente fala de multinacionais e empresas grandes. Ela tem a premissa que tem um contrato social com a organização, e a gente vai ter duas legitimidades aqui, né? Essa em cinza, que é a definida pelo Suchman como normas, valores, crenças e definições. Então, as normas, os valores, as crenças e as definições propriamente ditas que a sociedade julga como legítimas. Então, as normas, que podem ser leis, os valores, que são propriamente ditos valores, as crenças podem ser religião, pode ser crença, qualquer tipo de crença, e todas as definições que a gente tem, por exemplo, de como é algo, isso tem que ser muito parecido com a legitimidade dentro da organização, que seria a organizacional, que ela não vai ser percebida diretamente pela sociedade, mas a legitimidade organizacional, independente de seja uma política da organização, seja das pessoas que trabalham nela, seja do dono, ela vai gerar, querendo ou não, ações da entidade, que ela é relacionada com a legitimidade organizacional. Então a empresa não vai fazer algo que ela não considera legítimo, mesmo que a gente vai considerar, sim, vai fazer por lucro. Isso, de certa forma, ainda faz parte da legitimidade. Se ela faz isso por causa do lucro, entra na legitimidade dela. Então, as ações dela vão ser percebidas pela sociedade e elas têm que estar compatíveis com a legitimidade da sociedade, né? Então, essa é a chave da teoria. As duas legitimidades, a em cinza e a organizacional, elas têm que ser compatíveis. E daí, se a sociedade vai perceber elas como adequadas, legais e desejáveis, esses legais, no caso, é, né, durante a lei. Então, ela vai permitir a operação e uso dos recursos naturais e humanos. Ou seja, a sociedade permite a existência das organizações à medida que ela considera que elas são legítimas e estão de acordo com o que a sociedade quer. E então ela permite o uso dos recursos naturais e humanos, tanto os recursos naturais como exploração, e um recurso humano seria a mão de obra mesmo. A sociedade vai tender a trabalhar mais e vai comprar mais de sociedades com que ela considera legítima. De organizações, desculpa. Então é basicamente isso. É bem resumido, que é para ser um slide assim, de resumo da teoria toda. E aqui a gente tem acho que tem mais um slide, né, para finalizar mesmo, que é as referências. Corta. E aqui a gente tem mais um slide só para finalizar, que são as referências, né, das bibliográficas, que a gente pegou tanto dos artigos, tanto das definições, tanto do início da apresentação ali, da apresentação da teoria. E é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer.